É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo. Meu nome é Júlio César Suzuki, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e esse podcast é resultante de um convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E hoje nós estamos acompanhados do Marcos Augusto Gonçalves, que é administrador de empresas com mestrado em comunicação, e do professor Felipe Pereira Loureiro, que tem uma graduação em História, com mestrado e doutorado em História Econômica, livre docência em Relações Internacionais e é atualmente o vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais. Para entrevistar nada menos do que a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, docente do Departamento de Ciência Política, fez sua graduação em Ciências Sociais, uma especialização no Chile pelo Flaxo, nos anos iniciais da década de 70, fez depois um doutorado em Ciência Política com o professor Francisco Corrêa Belfort, aqui na Universidade de São Paulo, e também uma livre docência em Ciência Política, e além de um doutorado na University of California System, nos Estados Unidos. É professora emérita da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e entrou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, atual FEFELESH, em meados dos anos 60. E sobre isso, professora, que eu queria lhe perguntar, que espaço era esse que a senhora se insere na USP, quais eram os intelectuais e, sobretudo, quais são os aprendizados que ainda são importantes para pensar esse mundo da ciência política e das relações internacionais nesse contexto do século XXI? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou uma filha desta casa, né? Eu devo a minha carreira a essa universidade e a essa faculdade, né? Então, estou sempre muito disposta para vir aqui, sempre muito contente de ser convidada para vir voltar para minha casa, né? Eu tenho a minha história curricular na graduação não é muito regular, porque eu entrei em 1962 e larguei, né? Fui fazer coisas que naquela época eu achava que eram mais importantes do que estudar ciências sociais, e depois voltei em 1966. Eu, na verdade, cursei entre 66 e 69. Né, o curso de Ciências Sociais, ou seja, depois do golpe militar de 1964, e vivi naquele momento em que a faculdade, vamos dizer assim, foi duas coisas, né? Eu acho que, do ponto de vista intelectual, as ciências sociais tinham, e sobretudo a sociologia e a ciência política, tinham uma tradição de pensar de forma heterodoxa. Né? Todo mundo era marxista, todo mundo vivia naquela cultura que era a cultura marxista, mas a ideia era pensar de forma um pouco diferente, né? Eu acho que isso existia na área, você não tinha departamento na época, se chamava cadeira. Na cadeira de política, onde em torno da professora Paula Beigelman, depois do professor Francisco Verfort, e mais tarde, Fernando Henrique, quando ele voltou para o Brasil depois do exílio, essa ideia que tinha que pensar o Brasil e que, vamos dizer assim, a tradição ortodoxa mais marxista não dava conta. Né? Então, essa ideia de que você, enfim, que a embocadura é essa, né? A embocadura era uma análise estrutural, mas que é necessário se perguntar o que era específico, né, da história brasileira, da formação brasileira, etc., que não cabia exatamente naquela caixinha, né, da teoria marxista mais convencional, me marcou muito. Né? Marcou muito a formação, e a gente tinha um certo orgulho, né, de participar dessa discussão. Era muito atraente participar dessa discussão, tanto que eu tinha disciplinas outras muito interessantes, eu adorava antropologia, né? Gostei, tem professores maravilhosos em antropologia, mas para mim ficou claro que não era na antropologia que o caminho mais interessante ia
pelo lado... Naquela época, a separação entre política e sociologia era muito menos clara, né? Não do ponto de vista institucional, como do ponto de vista dos modelos de análise mesmo, né? Eram todas explicações mais de tipo estrutural, etc. Então, eu acho que ficou claro para mim que ali tinha uma coisa que me mobilizava mais, que me entusiasmava mais, etc. Isso do ponto de vista acadêmico, né? Agora, o que acontecia em volta era um mundo muito agitado, né? Eu peguei, vamos dizer assim, a discussão na esquerda, o balanço que se fez da derrota de 1964, né? E essas eram as coisas que se discutiam aqui nessa casa, e vamos dizer assim, do encaminhamento de uma parte importante da minha geração, inclusive dos meus colegas, para a oposição armada ao regime militar, né? Coisa que nunca me convenceu, não porque eu soubesse mais, mas porque eu era uma radical de outra família, que acreditava em coisas igualmente impossíveis, mas não na luta armada, né? Então, viver essa discussão que aí se dava fora da sala de aula, naturalmente, né? No pátio, na entrada da faculdade, eu fiz a faculdade da Maria Antônia, com exceção do último ano, quando teve a batalha da Maria Antônia, nós tivemos que vir para cá, né? Então, isso era um mundo no qual eu circulava, meus amigos, meus colegas. Então, eu acho que eram essas duas discussões. Eu acho que, de uma certa forma, não só o fato de eu não me encantar com a ideia de que fosse possível derrotar a ditadura com a luta armada, né? Como pelo fato de ter uma vida intelectual muito intensa nas salas de aula, etc. Eu acho que foi isso, de alguma maneira, que me salvou, né? De ter entrado numa experiência que muitos dos meus colegas pagaram com a vida. A gente está falando aí de passagem dos 60 para os 70. Eu fiz 66 a 69. Sim. Né? Então, eu lembro que eu fiz um curso com o professor Aziz Simão, que dava um curso sobre burocracia. Daí eu disse, professor, posso fazer qualquer coisa? Ele disse, pode fazer qualquer coisa dentro do tema do curso. E eu fiz um trabalho que era uma crítica do Debré, da Revolução, né? E da ideia que ele tinha de burocracia, etc. Ele gostou muito, me deu 10, queimou o trabalho. Chegou para mim e disse, muito bom, mas eu queimei o seu trabalho, não vai ficar por aí. Então, esse era um pouco esse o período, né? Quando eu saí, foi no último ano, já começava a catástrofe, né? As prisões, as mortes, etc. E foi um ano muito duro. Então, a catástrofe da luta armada, né? Que começa as discussões começam em 66, 67. Isso é uma discussão de crítica política, aspas, reformista, do Partido Comunista. Então, aqui em São Paulo, o Partido Comunista Universitário foi inteiro para o Marighella, para a luta armada, etc. Eu queria, primeiro, além de agradecer a oportunidade de estar aqui entrevistando a professora Maria Hermínia, e eu acho que é um prazer estar com os colegas, com o Marcos, né, com o Júlio. Queria retornar um pouco, Maria Hermínia, a tua família, como é que você entra nas ciências sociais, na ciência política particularmente? O que te interessa, o que te mobiliza para fazer o curso? Então, a minha família era uma família politizada, progressista. Então, eu ouvi discussões políticas desde criança, né? O meu pai veio do Nordeste e ele aqui criou uma família de amigos que era como se fossem meus parentes, onde as pessoas da idade dele eram ligadas ao Partido Comunista e viviam em torno de uma senhora que era da família Mesquita e era da UDN. Então, essa coisa de discussão entre a UDN, né, e vamos dizer assim, a esquerda, era uma coisa que eu vi a minha infância inteira. Eles iam lá, meu pai ia 2, 3 vezes por semana, ali nos fins de semana, para casa desses amigos, as crianças ficavam lá ouvindo isso, e eles jogavam baralho também,
reacionário e discutiam política. E daí meu pai dizia, seu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, esse é da UDN, esse é reacionário. Então, eu cresci nesse meio. Né? Com isso, eu aprendi a gostar de política e também descobri que você sempre pode conversar. Né? Porque a minha experiência era da gente, dos meu pai, meus tios, etc., discutirem muito intensamente com uma pessoa que eles gostavam muito e que era o centro da vida desse pequeno grupo, que era a dona Luísa Rodrigues, né? Que era viúva de um Mesquita aí do estado de São Paulo. Isso era em São Paulo? Isso era em São Paulo? Em São Paulo. Então tinha os getulistas e os antigetulistas. Os getulistas, exatamente. Né? Os lacerdistas. Era o UDN. E aí essa tia, né? Era engraçada porque na família ela era considerada reacionária, né? Enfim, o DN, etc. E na família dela era considerada comunista, porque os sobrinhos dela todos eram de esquerda. Eu pensei, primeiro eu quis fazer medicina, enfim, quando eu estava no colégio, fui fazer, naquela época, o colegial o ensino médio tinha clássico, científico, eu fui fazer científico, e aí, horas tantas, eu não sei bem por que eu fui para Ciências Sociais. Não tenho ideia. Eu pensei em fazer medicina, depois pensei em fazer psicologia. Psicologia eu disse, eu sei por que eu não fui. Meu pai tinha um amigo que era professor aqui da filosofia, o Cruz Costa, que dizia, não vá para lá não, que é muito ruim o curso. Ele tinha uma briga qualquer ali com a psicologia, que eu não sei bem qual é. Não, psicologia é melhor não fazer. E eu não lembro como é que eu fui parar em Ciências Sociais. Eu lembro que eu fui parar. Né? Professora, a sua trajetória teve muito marcada pelas ciências sociais, em particular pela ciência política, né? Focado principalmente no debate do sindicalismo, das políticas públicas, e como que entram esses debates das relações internacionais e das debates dos quais a senhora foi uma das precursoras, no caso brasileiro, para conformar uma área de estudo. Aqui na USP, né? Porque isso já existia fora, em outros lugares, há mais tempo. Veja bem, eu comecei estudando sindicalismo porque eu queria entender 1964. Eu queria entender por que não tinha havido reação. Né? E eu fiz o VEFOR, dava um curso, o VEFOR sempre dava um curso sobre as coisas que ele queria pensar. Né? E ele uma vez deu um curso que eram leituras dos discursos do Getúlio Vargas. Né? Longa, o semestre inteiro lendo discurso de Getúlio Vargas. E daí a gente podia fazer o trabalho que quisesse. E eu e um colega meu fomos levantar greves no período 60 a 64. A gente ia para a biblioteca municipal e ficava lá na seção de jornais, né, levantando as greves. E eu fiz um trabalho de fim de curso que provavelmente depois outras pessoas fizeram isso bem melhor do que eu, mas eu acho que nesse trabalho nós revelamos que, na verdade, a base sindical do Jango, etc., era setor público. Né? Era sindicalismo de setor público, era porto, era transporte, era empresa pública, Petrobras, e que o outro sindicalismo estava fora disso. Né? Então, depois desse trabalho, eu disse, não, veio 64, né? E, olha, tinha vindo antes. E eu queria entender o que tinha acontecido, né? E por quê. Aí fui, do sindicalismo eu não fui para os temas institucionais, não. No sindicalismo eu fui para a discussão de políticas sociais, de modelos de bem-estar social, que era uma coisa na literatura internacional mais ou menos natural, né? Os sindicatos são a base da social-democracia, das políticas reformistas, etc. Eu fiz um pós-doc na Califórnia, não foi um doutorado, lendo sobre isso, né? E foi um pouco por aí. Eu fui para o lado das políticas sociais, daí, mais uma vez, eu acho que é isso que é a marca da minha formação aqui na faculdade, a pergunta era o que tem de diferente, né? O que tem de específico.
na verdade, o que tem de específico nos modelos de política social, nos modelos de proteção social, não é? Diferentes daqueles que são característicos do estado de bem-estar, etc. Isso coincidiu com o quê? Coincidiu com a transição para o regime democrático, e com um diagnóstico que não era só meu, né? Aí eu já tinha me formado, eu comecei minha carreira na Unicamp, eu passei 13 anos na Unicamp, lá com alguns colegas, como o Vilmar Faria, o Paulo Renato de Souza, que era professor lá, a Sônia Draib, que continuou no tema e na Unicamp, o Zé Guilherme Magnani, que é professor de antropologia aqui hoje, etc. Nós começamos a construir um diagnóstico do que tinha sido a proteção social sob a ditadura, porque você tinha uma questão curiosa, né? O sistema de proteção social teve uma enorme expansão durante o governo militar. Então, era um governo que, ao mesmo tempo que arrochava os salários, criou um sistema de proteção social muito significativo, né? E fez a reforma da Previdência, sobretudo o BNH, né? A política de habitação. Então, a gente começou tentando, e aí o Vilmar foi fundamental, né? Ele era uma pessoa muito criativa, etc. Foi caracterizar este modelo, que era um modelo fragmentado, muito centralizado do ponto de vista dos recursos, etc., mas que tinha política social, tinha uma política social que era perversa, que criava desigualdades, etc., mas tinha um aparelho importante. Disso eu passei para o quê? Para a discussão sobre como é que isso foi se reformando com a volta à democracia. Né? Então, eu acho que por aí é que eu fiz a passagem, vamos dizer assim, do sindicalismo. E como é que entra o federalismo nas reformas, na reforma das políticas sociais, né, quando vem a democracia, a federação é um nó. Né? Porque um dos problemas de coordenação é o desrespeito, como é que você define as atribuições, como é que você define os modelos de proteção, onde você tem governo federal, estadual e municipal. Então, eu andei escrevendo algumas coisas, assim, né? Federalismo e políticas sociais, etc., que é um artigo meu bastante citado. E que fez parte também de um projeto maior, no qual eu fiz uma parte. Era um projeto que tinha sede na Fundap, que hoje não existe mais, né? Mas esse foi o percurso, vamos dizer assim, do ponto de vista das questões. Né? O federalismo veio por esse lado. Só lembrar das relações internacionais. Isso foi bem depois. Quando eu vim para... Eu vim para cá em 87. Eu fiquei na Unicamp de 74 a 87. Eu vim para cá quando houve a departamentalização do Departamento de Ciências Sociais, que era o Departamento de Ciência Política, Sociologia e Antropologia. A área de Ciência Política era dirigida pelo Zé Augusto Guilhom de Albuquerque e o Zé Álvaro Moisés, e na construção do departamento eles fizeram alguns convites. Foi antes da Constituição de 88, portanto não tinha que fazer concurso, né? Eles podiam convidar quem eles quisessem. Então, vim eu e a Maria Dalva da Unicamp, veio o Simon Schwartzman, do Rio de Janeiro. Eles contrataram o Guilherme O'Donnell por um semestre. O Guilherme ficava uma parte do tempo, 6 meses aqui, 6 meses nos Estados Unidos. O Boris Fausto, que estava na consultoria jurídica. Enfim, a ideia do Zé Augusto do Moisés era criar um departamento, não no meu caso, mas no caso de trazer pessoas de peso, como o Guilherme, como o Boris, independente de ter informação em ciência política ou não. Não é? Então, daí a gente volta depois para essa coisa de relações internacionais. Aí foi muito tempo depois. Quando eu vim, o Guilherme disse o seguinte: olha, precisa ter, a USP é uma universidade importante, não tem nada de relações internacionais aqui dentro, precisa ter alguma coisa. Daí eu, o Moisés e o Guilherme criamos um núcleo que existe até hoje.
Depois a gente foi para caminhos diferentes ali, né? Sobretudo Zé Augusto foi numa direção, etc. Eu acabei saindo. E aquilo ficou. A segunda vez em que eu fui pensar nisso, daí foi uma provocação do reitor Jacques Marcovitch, que veio com a mesma conversa e disse: não é possível que a USP não tenha uma coisa de relações internacionais. E eu fui para nas relações internacionais por acaso, porque eu era chefe do departamento, e eu tinha três colegas que mais ou menos lidavam com a questão, nenhum deles falava entre si. E tinha um que não falava comigo. Né? Então, quando o Jacques disse tem que ter alguém da ciência política, eu era chefe, fui, né? Porque eu não tinha como ali arbitrar quem fosse. Tinha gente na época, como o Guilhom, mais enfronhado no assunto do que eu. Mas isso já foi no final dos anos 90. Né? O curso abre em 2002, a comissão é de 2000. Vou fazer uma regressão, voltar ao assunto, porque a senhora mencionou a crítica ao marxismo convencional, e de fato ali foi uma espécie de um pequeno Big Bang, né? Acho que assim, depois talvez do livro do Caio Prado, né, criticando a Revolução Brasileira, né? As críticas às ideias do Partido Comunista, que eram ideias internacionais, na verdade, queriam enfiar o Brasil dentro de Revolução Burguesa, as etapas. Mas dali surgiram diversas vertentes. A luta armada, de certa forma, vem dali também, vem dessa crítica ao reformismo. Né? Também o que veio a se constituir como a social-democracia, digamos assim, o Fernando Henrique, o próprio SEBRAP, também, né? E também o que veio a se organizar depois como o PT, uma base mais sindical, etc. A minha curiosidade é como a senhora, do ponto de vista do pensamento político, foi se movimentando nesse espectro e acabando e definindo posições não apenas ideológicas, mas também teóricas, enfim, áreas de interesse para estudar. Veja bem, eu acho que você tem razão na a maneira como você organizou o terreno. Eu em relação à luta armada, que é dos anos 60, a minha oposição era porque eu era trotskista, eu era mais radical, né? Eu achava que tinha que ter revolução, tá certo? E, portanto, aquele negócio de meia dúzia de pessoas subiu no morro não dava, não ia dar muito certo. Né? Agora, quando aquilo deu errado, isso de um lado, né? Por outro lado, na academia, quer dizer, o que ajudou a pôr em pé um pensamento crítico ao marxismo mais convencional foi a teoria da CEPAL. Sim. Não é? Isso. E daí, aqui tinha um curso que os professores faziam que chamava curso da CEPAL, e os professores davam aula para a gente depois, sobre o que eles tinham aprendido. Depois veio a teoria da dependência, isso, exatamente. Isso ligado ao CEPAL. Né? Baseado, enraizado na CEPAL. Né? Então, primeiro, a CEPAL foi muito, muito importante para você pensar, né, as questões do desenvolvimento, etc., de uma forma menos esquemática, com essa é a ideia. Né? Não é que você tenha um percurso único de modernização. O que você tem são caminhos diferentes de modernização que dependem também da relação, vamos dizer assim, da economia dos países com a economia capitalista central. Essa é a coisa da CEPAL. E aí, primeiro curso, a formação de professores aqui, eu fiz um curso com o Luiz Pereira, que era o curso que ele tinha tido na CEPAL em Campinas. A CEPAL dava aula para professores aqui em Campinas. Era o curso que ele tinha tido, era uma discussão sobre as teorias do desenvolvimento, etc. E o Fernando Henrique vai para o Chile, vai para a CEPAL,
vai para uma divisão da CEPAL, que é o ILPES, e volta com dependência e desenvolvimento. Quando ele voltou, ele volta para a universidade. Não é? Faz o concurso de titular, nós éramos todos contra, porque todo mundo era contra a cátedra, foi complicada a situação. Eu trabalhava na Abril na época, e o meu chefe era o Pedro Paulo Popovic, que era muito amigo do Fernando Henrique Cardoso. E ele chegava para mim e disse: "Você não está entendendo nada, vocês não podem fazer isso." Ele, o único jeito dele voltar para a universidade é fazer esse concurso. Bom, ele fez e ele começou a dar o livro quando o livro não estava publicado. Ele começou a dar um curso que era o Dependência e Desenvolvimento. Ele deu 4... Faleto, né? Ele e o Faleto, só que o Faleto estava no Chile, né? Isso. Ele veio com o Dependência e Desenvolvimento debaixo do braço, não tinha sido publicado ainda, e ele começou a dar um curso sobre isso quando ele foi cassado. Ele deu 4 aulas. Eu lembro que um dia eu estudava à noite, nessa época, né? Porque eu fui trabalhar, etc. Eu estava chegando aqui, eu encontrei com ele ali nos barracões, não tinha faculdade, era ali nos barracões, ele disse: "Acabou. Nós fomos todos caçados." Acabei de ouvir na Hora do Brasil que fomos todos caçados. Daí deu uma confusão, teve assembleia, não sei o quê, e eu era bastante amiga do Leôncio Martins Rodrigues, que foi meu professor, uma pessoa maravilhosa, e que achava que eu era meio maluca, e que, portanto, ele tinha que tomar conta de mim. E eu lembro que eu tinha um processo, né, na Justiça Militar. Ele chegou e disse: "Agora você vai sair daqui junto comigo, porque estão cercando a universidade." Nós saímos ali por cima, pela Faculdade de Medicina, porque cercaram ali o CRUSP, os barracões da cidade universitária ali embaixo, etc., né? Nós saímos por lá e fomos para a casa do Fernando Henrique, que morava aqui no Morumbi. Ali estavam todos com uma cara absurdamente perplexa, porque, tudo bem, já tinha havido a primeira leva de cassações, o Florestan já tinha sido cassado, acho que a Emília Viotti também, mas o Fernando Henrique, o Ottaviani, o Janotti, foram todos cassados nesse dia, depois com esse 69, né? Em 69. E aí é interessante o quanto o golpe marca a sua geração e marca totalmente esse grupo de intelectuais. Você poderia explorar um pouquinho mais esse tema em particular? Enfim, são 2 gerações, né? Eu que estava entrando na vida adulta, e a geração do Fernando Henrique, etc., que 10, 12 anos mais velho, né? E foi fundamental, porque eu acho que foi fundamental para as vidas, né? O Fernando Henrique tem muitos depoimentos, né? Então, mas tem um que diz: "Bom, ele não imaginava que ele ia fazer carreira acadêmica, né? Era assistente do Florestan, etc. Foi a revolução. O golpe foi um golpe, e depois, em 68, a cassação foi outro golpe." Olha, eu acho que, desse ponto de vista, para uma parte, obviamente, da minha geração, tem gente que viveu um Brasil completamente diferente do que eu vivi, né, nessa época, mas para a minha geração, que estava mais ligada, né, na vida intelectual de São Paulo, que era uma cidade pequena, tinha uma elite pequena naquela época, etc. Eu acho isso nos marcou, criando uma certa urgência de entender o que estava acontecendo, que é bom e que é ruim, né? É bom porque eu acho que dá a vibração do que você está fazendo, etc. É ruim porque você não tem distância para entender o que estava acontecendo, né? Então, todas as coisas que a gente escreveu, de alguma maneira, eu acho que muitas delas caducaram, porque eram coisas que estavam escritas muito em cima da necessidade de entender o que estava acontecendo, né? Do ponto de vista
intelectual mais dos modelos, etc. Então, o que é? Você sai do que se chamava, naquela época, de análise histórico-estrutural, né? Assim, o marxismo é uma variante disso, o que se tentou fazer aqui em cima da teoria da dependência é uma variante disso, mas é o quê? Sociologia política. Né? É uma pergunta sobre quais são os fundamentos sociais do poder. Não tem partido, não tem instituição, não é? Então, e se você for ler o que... E o SEBRAP nasce disso, nasce aí. Né? E as coisas que... O SEBRAP é um centro importante para entender o quê? Para entender a dinâmica da sociedade, da política brasileira sob o autoritarismo, não é? Essa acho que é a herança forte do SEBRAP, etc. Tudo bem, você está lá, mas como é que você sai daí? Uma análise estrutural não te dá. Ela te explica por que deu nisso, quais são as bases sociais do autoritarismo, não é? Mas não te permite pensar a transição. A demanda política fica ali rondando. A demanda política foi rondando, é boa para você, enfim, para você fazer, para você denunciar, né? Esse é o modelo concentrador, um modelo que aumentou muito a desigualdade de renda, é um modelo que está assentado nos grandes interesses, né, do capital privado, da empresa estatal e do capital estrangeiro, etc. Mas como é que sai? Como é que sai? Não é? Como é que você sai? No fundo, vamos dizer assim, também é uma variante da teoria da modernização, né? E como é que você sai disso? E neste momento é que os temas mais institucionais começam a aparecer, não é? E daí você tem uma transição. Então, eu acho que você tem uma tradição estruturalista muito forte, muito poderosa, que começa a fazer, e que eu acho que a contribuição, vamos dizer assim, dos brasileiros foi dizer, não, isso aqui é diferente, isso não é o mesmo caminho da Alemanha, não é o mesmo caminho, muito menos dos Estados Unidos, da França, etc., né? O autoritarismo, de alguma maneira, resulta disso, né, da dificuldade, da necessidade de compatibilizar esses interesses e de impedir, vamos dizer assim, a expressão do descontentamento, mas como é que você sai? Né? Então, aí eu acho que no Brasil você tem um caminho próprio para cair no institucionalismo, que eram perguntas que diziam respeito à transição. Tá? O institucionalismo começa a renascer nos Estados Unidos também, né? Mas o nosso caminho é muito próprio. Eu e o Fernando Limões escrevemos um artigo que é o nosso, o dele não, mas é o meu best-seller. Todo mundo olha aqui, não tem ideias, mostrando como é que a gente faz essa transição do ponto de vista dos modelos de análise. Em 1974, eu fui e voltei para o SEBRAP muitas vezes, né? Quando eu voltei do Chile, quando eu estava terminando a faculdade, o SEBRAP estava se formando, o VEFOR me levou para lá para fazer um grupo para estudar greve, e eu fui para o Chile. Quando eu voltei para esse grupo. Depois eu fui para a Unicamp, saí. Depois me chamaram, me convidaram, voltei outra vez, e agora estou na terceira volta. Ali também né? Eu vou e volto. Mas eu estava dizendo, deixa eu ver. Quando você começa a pensar a questão das transições, em 1974, 2 meses antes das eleições, o Bolívar Alumunia disse o seguinte: está acontecendo alguma coisa estranha aqui, tem que fazer uma pesquisa eleitoral. Né?
foi tão improvisada que todo mundo saiu para a rua. Os pesquisadores mais sênior, eu não era naquela época, mas vamos aplicar questionário. Eu fui aplicar questionário, o meu grupo era organizado pela Vânia Santana, que não estava no SEBRAP, mas era ligada ali, o pessoal estava na Fundação Getúlio Vargas, era casado com o João Francisco Guarnieri. Fui eu, o Guarnieri, ela e mais 2 ou 3 pessoas aplicar questionário no centro da cidade. E cada boteco que a gente passava, o Guarnieri parava para tomar umas que ele gostava, né? Depois a gente continuava a aplicar o questionário. E foi a primeira pesquisa que tratou de eleição. Né? Uma eleição que, de fato, tinha alguma coisa no ar. Né? Que, de fato, tinha alguma coisa no ar. Daí os temas institucionais começaram a entrar. E o Bolívar foi muito importante nisso. Tá? Porque o Bolívar teve o Bolívar Lamounier, que nunca quis vir para a universidade. Eu acho que foi uma pena para ele, para a universidade, que ele não tivesse vindo. Mas ele disse, aqui também a transição é diferente. Aqui a arena eleitoral é muito importante para o processo de transição. Então, se a gente não entender o que está acontecendo nas eleições, a gente não vai entender esse processo. E, efetivamente, foi, porque aqui as eleições foram em parte mantidas, né? E uma parte da briga da oposição foi pela volta ao direito das eleições diretas, não só a presidência, mas para os governadores, etc. Então, eu acho que também o que estava acontecendo puxou os cientistas políticos para temas mais institucionais. Ninguém estudava partido. Para quê? Um dos primeiros trabalhos importantes, eu acho, da minha querida amiga Maria Dalva Quinzo, que fez a tese em Oxford sobre o MDB. Mas não era sistema partidário, mas era partido. Depois as pessoas começaram a se preocupar com o sistema partidário, depois a discutir as regras eleitorais, a discutir, estamos democratizando, as escolhas institucionais que fizemos são certas ou não, produzem governos ou produzem governabilidade, e essa é a discussão que a gente continua mais ou menos até hoje. Mas tem que ver, não é uma coisa que a pessoa foi lá em Princeton e voltou na institucionalista. Não era, tinha que entender como é que estava acontecendo as coisas aqui. Mas a senhora falou muito bem dessa conexão com a CEPAL, com o Chile, a influência que isso teve para, digamos, enfraquecer esse marxismo mais ortodoxo. Mas, ao mesmo tempo, a academia norte-americana, os Estados Unidos também tiveram um papel muito importante na formatação da ciência política, na área de ciência política no Brasil. Menos em São Paulo. E no próprio... Menos em São Paulo. Minas Gerais, Rio. Enfim, Rio. E isso mas teve impacto em São Paulo. Teve, mas a geração que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, em geral, saiu de Minas e do Rio e voltou para o Rio e, como diz o Antônio Otávio Cid, quem tinha defeito de fabricação voltou para Minas Gerais. Não todos para o Rio, criaram o UPERJ e tinha muita tensão entre o Rio e São Paulo, entre a USP e o UPERJ, porque eles achavam que aqui era todo mundo marxista, não sei o que, já não era mais, né? Mas foi fundamental. Eu acho que a gente não entende a formação da ciência política no Brasil se não entende essa influência americana. Não é? Mas era também... O que estava acontecendo? O que era nos Estados Unidos quando eles foram? Era o estudo de comportamento eleitoral. Não era institucionalista ainda. O institucionalismo vem quando eles já estavam aqui de volta. Né? Era comportamento eleitoral. O que caracteriza o institucionalismo? É dizer que as instituições, ou seja, um conjunto de regras, importam porque, na verdade, elas dão incentivos, né, e limitam o comportamento dos atores políticos. É basicamente isso. Né? E o Sartori que dizia, né, que a ciência política devia tentar, pelo menos, fazer com que a política fosse explicada por variáveis políticas.
Né? O que a gente fazia era explicar a política por outras razões, né? Variáveis de natureza econômica, sociológica, etc. Teve uma grande passagem, uma grande transição de explicações à la CEPAL, ou seja, você tem estruturas de poder que são que eu tenho formas de organização da economia que geram determinadas estruturas de poder que facilitam ou não o crescimento, etc. Né? Mas discussões sobre a democracia, sobre as regras, etc., não existiam. Ela começa a existir. Eu voltei do Chile foi 73, eu voltei no final de 72, tá? Estava fazendo doutorado e o VFOR tinha um seminário onde vinha muita gente, todos os alunos dele ele punha lá para discutir. Tá? E o VFOR começou a trazer essa discussão, que aí não vinha dos Estados Unidos, curioso, vinha da Itália, vinha da coisa do comunismo, do eurocomunismo, tá certo? Depois teve o artigo importante do Carlos Nelson Coutinho, que chama Democracia um valor universal. Né? Ou seja, era essa discussão, estava descobrindo que a democracia não era só uma estação, né? Por onde passava o trem que ia chegar ao socialismo, né? Quando passasse, tá certo? O que a discussão aqui é que essa estação não tem, vai dar autoritarismo, não sei o que, essas coisas todas. Não é dizer, não, a democracia é importante em si. Agora, se a democracia é importante, você tem que discutir as regras, os modelos, os tipos de sistema democrático. Tudo isso é uma discussão que começa nos anos 70, meados dos anos 70, e entra anos 80 fora, inclusive aqui. Né? Inclusive aqui dentro desta casa. Eu tinha uma pergunta que eu vim com ela na cabeça, eu acho que talvez seja o momento. Trazer um pouco para agora, mas com a referência anterior também, que é a questão do presidencialismo de coalizão, vem sendo questionado por alguns, enfim, professores, estudiosos da área, sociólogos, etc., cientistas políticos, que seria um modelo que estaria à beira do seu esgotamento, digamos assim. E a senhora manifestou uma opinião contrária a essa visão mais radical, digamos assim, sobre o presidencialismo de coalizão, e alguns desses autores falaram, isso aí é um institucionalismo e tal. Então, eu estou fazendo a pergunta justamente porque assim, a discussão também se inscreva nessa questão do institucionalismo. Vamos por trás, vamos voltar um pouco atrás da coisa do presidencialismo de coalizão. Bom, então, se democracia importa, a gente tem que discutir as suas diferentes variedades. Né? Daí, no começo dos anos 90, o Sérgio Abranches, que é o cabeça, né? Ele escreveu um artigo que chamava Presidencialismo de Coalizão. Ele disse, olha, porque o que existia? Toda a literatura estava calcada na experiência americana, não é? Que é do presidencialismo sobre o sistema bipartidário, então não tem coalizão, né? É um governo partidário, de quem ganha. Né? Ele diz, olha, aqui é diferente. Aqui, dada a fragmentação de partidos, desde sempre, desde 45, você não tem governos unipartidários, você tem governos que são necessariamente de coalizão, né? Porque o legislativo é fragmentado. Né? E ele achava, ele tem uma coisa interessante no artigo dele, que ele diz também, e essa distribuição não é só uma distribuição partidária, também regional. Então, o que o presidencialismo de coalizão acaba fazendo na verdade, uma compatibilização entre interesses regionais e a fragmentação partidária, estava lá. Todo mundo disse, bom, o Sérgio é tão inteligente, né? Todo mundo leu, até que quando montaram um projeto, o Odônia montou um projeto no SEBRAP para estudar Congresso.
que ele diz, olha, também não dá, né? O Doni era sensacional, sensacional. Ele dizia, não dá, tá vindo a democracia aí, veio a democracia, não tem a menor ideia do que seja isso. O projeto chamava Terra Incógnita. Tá certo? E chamou o Fernando Limonge e a Argelina Figueiredo para fazer o projeto. E foi aí que eles começaram, começaram com o Congresso, no Congresso, dizendo, não, olha, pega a coisa do Sérgio Abranches e presidencialismo de coalizão. Qual era a questão lá? Né? A questão dizia respeito a uma avaliação que era antes política do que calcada vamos dizer assim, evidências muito fortes, de que na transição com a Constituição de 1988, nós tínhamos criado um sistema que era ingovernável. Muitos partidos, o governo que tinha que fazer coalizão, isso não dava certo. Qual era a evidência de que era difícil? A inflação. Também ninguém estava delirando, tá certo? Nós passamos 10 anos para resolver o problema da inflação. Ele está dizendo, esse sistema não serve. Daí tinha toda a discussão, faz parlamentarismo, não faz parlamentarismo, né? Que mais era uma discussão institucional. Aí chegaram o Fernando Limonge, professor dessa casa, e a Argelina Figueiredo, que foi da Unicamp, agora depois voltou para o Rio, e eles disseram, não, o que nós temos é isso, e ele se tornou governável porque a Constituição, ao mesmo tempo, deu poderes de agenda importantes para o Executivo. Então, o argumento, né, era um argumento de dizer, não, é governável, tá certo? O segredo disso é que o Executivo tem um poder legislativo importante, tem um poder de agenda importante, de alguma maneira, e é capaz de contornar o problema da fragmentação que se manifesta no Congresso ao impor a pauta legislativa. Né? E isso, daí se mostrou que sim, acabou a inflação, vieram os anos dourados aí do Fernando Henrique e do Lula. Sem dúvida. Sem dúvida. Todos nós nunca mais veremos outra coisa. Eu, pelo menos, seguramente, não veremos nenhum momento melhor. Né? E no período recente, o que a gente está vendo é uma perda de capacidade de coordenação do Executivo. Um fortalecimento do Legislativo. Um fortalecimento do Legislativo. Os meus amigos, a Argelina e o Fernando, que continuam achando que isso não é tão importante assim quanto parece hoje em dia. Os que dizem, não, com isso você não acaba com colisão, porque enquanto tiver fragmentação partidária, não tem governo partidário, de um partido só. Então haverá governo de coalizão. Tá certo? O que não está claro é quais são os mecanismos de coordenação, né, que vão se criar, porque eles claramente, nos últimos 10 anos, mais ou menos, começou a haver uma mudança que implicou num aumento do poder do Legislativo, do Judiciário também, que não contava, não contava no passado. Sobre o orçamento, o Judiciário sobre a política. Sobre a política, né? Então, eu acho que essa é a discussão de hoje, mas ela é plenamente institucionalista, né? O que eu acho que é muito cedo para dizer governos de coalizão teremos, né? Quais são os mecanismos que permitem que o governo funcione? Né? Eu não sei, estão se desenhando, não estão? É isso que a gente tem que olhar. Eu acho que basicamente essa é a discussão. E eu acho que é um pouco precipitada. A gente já decretou a morte de muita coisa, precipitadamente a morte de muita coisa que não morreu, né? Então, eu acho que a discussão é essa com o Lynch.
Professora, a senhora estava mencionando um grande desafio que foi criar o bacharelado em Relações Internacionais aqui na nossa universidade no início desse século, né? Ah, E depois, um outro grande desafio do qual a senhora participou também foi a criação do Instituto de Relações Internacionais. Como que a ciência política foi, aqui da FEFELESH, né, uma origem importante de contribuições para a formatação dessas duas ações acadêmicas e institucionais tão importantes? deixa eu lhe dizer, a iniciativa foi, como eu disse, do professor Jacques Markovitch, que era reitor e que tem um grande interesse por temas internacionais desde sempre. Aí ele chamou uma reunião, formou um grupo onde estávamos eu, o professor Guido de Almeida, da Faculdade de Direito, falecido, que era uma pessoa encantadora, o professor Azone, da Economia, e tinha mais alguém que eu não consigo lembrar. Ele disse, vamos pensar num bacharelado, né? Então, nós resolvemos pensar em algo que aproveitasse, vamos dizer assim, o que já existia nos diferentes departamentos, né? E criamos um bacharelado que ficava pendurado na reitoria, né? Que tinha uma área de ciência política, uma área de política internacional, uma área de história, uma área de economia, uma área de direito. Esse foi o modelo, né? E a ideia era que você contratasse, inclusive, pelos departamentos e não pelo instituto, etc. Agora, as dinâmicas burocráticas, etc., da universidade são muito complicadas, né? E rapidamente a gente percebeu que se não tivesse duas coisas. A reitoria mudou e a gente tinha que pôr o instituto em algum lugar. Ainda uma vez, eu acho que foi por sugestão do Jacques, se criou um grupo no qual eu não participei, que sugeriu criar um instituto especializado. Não é um instituto comum como esse, é como o SENA, que é aquela coisa de agricultura. Tem 12 institutos especializados aqui na USP, né? Criar um instituto especializado para ter um lugar para colocar a coisa. Na montagem do curso, a gente começou a perceber que se não tivessem professores próprios, aquilo não ia dar certo, porque a dinâmica dos departamentos é muito voltada para o seu curso principal, né? Sobretudo, em geral, né? Mas mais ainda nos cursos que têm uma carga profissional forte, como a economia, o direito, etc. Certo? Né? Não dava. As pessoas o professor desaparecia, ser contratado. No ano seguinte ele estava dando curso em outro lugar, em outro lugar do curso de direito, do curso de economia, etc. Então daí a gente mudou esse formato para ter um grupo próprio. É muito difícil você fazer alguma coisa multidisciplinar na universidade. A lógica não é essa. A lógica é das disciplinas, dos departamentos e toda a lógica externa também, né? Quando você vai ser avaliado pelo Comitê de Ciência Política, pelo Comitê de não sei o quê, pelo Comitê de não sei o que lá, né? Então, eu acho que teve uma tensão, uma coisa difícil, que eu acho que a gente está... Enfim, vocês estão caminhando para resolver, mas não é fácil. Nem todos os lugares que eu conheço, a ciência política é uma espécie de tronco ali dos estudos internacionais. Em alguns casos, estudos internacionais estão nos departamentos de ciência política, em outros não estão. Tem os dois, nos Estados Unidos todos estão, né? Na Inglaterra não necessariamente. Dependendo do lugar, né, você tem uma localização diferente. Então, eu acho que a ciência política, do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista intelectual, etc., tem uma contribuição importante. Agora, como é que você monta isso é uma coisa mais complicada. E eu fiquei muito... eu já devia saber, né, quem mandou. Eu fiquei muito espantada com a rigidez que a universidade tem.
e que não é criada por ninguém de fora, é criada pelas pessoas que estão aqui dentro, né? E que gostam das coisas escritas no papel, bem arrumadinhas e bem separadinhas, né? Porque essa coisa de você não poder... Então, a aluna ia fazer um curso de economia, chegava lá e dizia, não pode, não tem pré-requisito, tem que fazer as disciplinas de pré-requisito. Vai ver se em Oxford tem pré-requisito alguma coisa. Não tem. O cidadão entra lá, se ele não conseguir fazer o curso, problema dele, né? Ele vai correr atrás. Mas o curso não te obriga a fazer uma coisa antes da outra. Até porque a gente não sabe o que tem que vir antes, o que tem depois, em geral, né? Por que, sei lá, história, o que tem que vir antes? Mas, ao mesmo tempo, né, Maria Hermínia, por mais que exista um desafio enorme com a multidisciplinaridade, e o IRI, evidentemente, teve que se adaptar, né, como a senhora bem colocou, tendo que contratar professores. Se vocês conseguirem, pode me chamar. Eu prefiro, todo mundo sabe que eu prefiro ser chamado de você. Né? Mas a multidisciplinaridade que se criou no IRI, eu vejo como muito bem sucedida. Eu lembro, a professora Maria Hermínia estava na minha banca de contratação e uma das perguntas que ela me fez, ela disse, olha, você é um historiador econômico, parece muito bom, mas você vai entrar no Instituto de Relações Internacionais. Você está disposto efetivamente a trabalhar e ser um internacionalista? E hoje eu sou internacionalista, eu não sou historiador. Hoje eu sou internacionalista. E eu sou internacionalista em razão do sucesso que foi. Não é difícil dialogar permanentemente com colegas de áreas e culturas muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental. Mas, concordo, a universidade tem as suas rigidezes. Você podia deixar, na graduação, né? Você podia deixar as pessoas mais livres, né, para escolher. Depois de 18 anos, se você pode casar, você pode escolher o curso que você quer fazer. Né? Pode casar e pode votar. E não pode escolher que quer fazer Economia 3 antes de Economia 1, ou sei lá o quê, História da América depois de História do Brasil. Não é? Mas eu acho que deu super certo. E no campo internacionalista, desculpe a ignorância, qual é o mapa teórico assim, a diferença, as escolas que se digladiam ou que se opõem na interpretação corresponde um pouco a questões políticas? Eu vou deixar qual é o mestre responder aqui. Bom, eu acho que tem três, né? Tem três correntes que eu acho importantes, né? Uma que parte da ideia que, bom, a política internacional é diferente. É diferente por quê? Porque não tem Estado. Né? Então, como é que você regula as relações entre países se você não tem uma autoridade? Né? E uma parte da ciência política, da teoria política, diz respeito à política no interior do Estado Nacional. Né? Não tendo isso, como é que é? E daí tem respostas para isso. Eu acho que a mais tradicional é realista. Né? Tem diversas origens, etc., mas aqui você tem que criar mecanismos, né, para produzir ordem, porque a tendência é que o poder se expanda. A tendência é que os estados, até, em alguns casos, até por autodefesa, né, na verdade, se expandam para além das suas fronteiras. Tem uma vertente institucionalista. O institucionalismo é poderoso. Tem uma institucionalista que diz, olha, você cria uma série de regras, elas são, e organizações, elas são mais frágeis do que as do Estado, porque eu não tenho uma autoridade que imponha pela força. Mas convenções, regimes internacionais, organizações internacionais, toda essa ordem que faz parte do pós-Segunda Guerra Mundial, mostra que você tem instituições internacionais que podem ser eficazes. Eficazes para quê? Para garantir a paz, né? Garantir a segurança, etc. Depois tem essa corrente mais interpretativa, né?
que eu acho que é menos forte. Não sei o que você acha, Felipe. Eu acho que ela é menos forte analítica. Construtivismo? Ela é menos... Que é o Tudo quê, bem. hein? Como é que a Mais ou gente... menos. A realidade social é construída. construída e, portanto, ela está relacionada às identidades, aos valores, às normas e, portanto, as regras e as instituições, as organizações concretas, no caso, têm menor importância, digamos assim. Um dos textos, perdão, Não, fala. um dos textos fundadores, né, do Alexander Vende, ele vai falar que, porque toda essa concepção de que a política internacional ela é diferente pelo fato de não ter Estado, e pelo fato de não ter Estado você vive supostamente numa situação anárquica, né? E a anarquia demanda das unidades, dos seus respectivos atores, a necessidade de autoajuda. Eu preciso garantir minha própria sobrevivência, né? E daí se moldam as relações. E o Vende vai dizer que, na verdade, a anarquia é aquilo que os estados fazem dela. A anarquia não é algo objetivo, né? Mas você constrói o sentido de anarquia, você constrói o sentido de como você se relaciona com outros estados, com outras sociedades, e que, portanto, não é uma conclusão ou um resultado dado tal como a tradição realista normalmente estabelece, ou mesmo institucionalista. Pois é, mas você veja, Felipe... Eu acho que não deveria... Não, fez bem, fez melhor do que eu. É verdade, mas você veja, mas isso é o banal. Mas teve um impacto brutal no início dos anos 90. Isso está no Weber. A ação social é a ação dotada de sentido. Não é isso? Isso é o beabá da teoria social. Agora, como é que você, se você levar até o final a coisa do Vende, etc., não tem diferença entre a política no interior dos estados e a política internacional, que é tudo uma construção, que é mais complicado. Né? Professora, pensando no contexto mais latino-americano e, sobretudo, no papel de liderança do Brasil, como que se coloca a possibilidade de integração a partir de instrumentos como a Unasul ou o Mercosul, nesse momento mais contemporâneo, né, sabendo aí de uma história que se desenrola para a construção dessas instituições extra ou para, né, nacionais? Você veja, esse é um tema recorrente, né? Um tema recorrente nas relações latino-americanas, essa ideia da integração, etc., e, ao mesmo tempo, é um fracasso recorrente. Né? Eu acho que fracasso em termos, pelo menos a América do Sul, é particularmente diferente dos outros lugares, porque não tem guerra entre os estados. Quer dizer, é uma confusão total no plano nacional, né? Tem países que trocam de governo a cada menos de um ano, a cada ano, etc. E tem muito pouco conflito externo, né? E isso tem que ver com uma construção de direito internacional, de acordos, etc., que é muito forte. É uma tradição que não depende só de nós. Lógico que nós fomos importantes. Se a gente tivesse uma outra tradição e um outro impulso com relação à região, a gente podia ter criado um problemaço, porque o país é muito grande. Então, no fundo, você tem paz, porque o Brasil é pacífico do ponto de vista das relações internacionais. Né? Brigou lá no século XIX, etc., mas já porque acredita nos acordos, nos tratados, etc., mas não fomos só nós. Tem uma tradição de direito internacional latino-americano que é forte. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. A gente lida com as diferenças regionais de uma forma mais civilizada do que a Europa lidou até 1945, a Europa Central, a Rússia no seu entorno, a Ásia, etc. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Agora, por outro lado, as economias, talvez pela sua história, né? Aí o Felipe é melhor do que eu para tratar disso, não favorecem uma integração mais profunda. Né? Nós produzimos coisas parecidas e vendemos para parceiros parecidos também, a gente compete, enfim. Né? Então, eu acho que tem este dilema. Eu,
posso estar enganada, mas eu acho que perdeu-se a oportunidade, não de um processo de integração propriamente dito, mas de se ter um fórum regional com mais força e que não dependesse da participação americana, como é o caso da UEA, que a gente tem, né? Aí, pelos anos 2000, né? Eu acho que aí o Brasil e outros países também apostaram num clube de amigos, né? Amigos políticos, quando podiam ter apostado num clube de estados. É muito difícil você criar hoje, porque as diferenças políticas estão muito mais acentuadas, né? E elas sinalizam posições, etc., com relações. Mas nos anos 2000, onde a economia estava indo bem, e se a gente tivesse apostado num Mercosul menos politizado, talvez tivesse dado, talvez não. Mas talvez se tivesse um fórum onde os países têm confiança para ir, qualquer que seja o seu governo, né, para negociar, para conversar sobre as coisas que são de interesse comum, né, e não são todas, né, isso aqui não vai virar a Europa, né, vai virar a União Europeia, mas eu acho que a gente perdeu este momento. E, por outro lado, também não tem quem banque, né, um processo de integração mais profundos. O Brasil, eu e o Ivan fizemos um artigo lá para a revista de política externa e fomos olhar, né, as tentativas. No Mercosul houve uma tentativa do IRSA, que era um programa de integração, etc. Mas ali precisava de dinheiro. Quem é que paga aquilo? Né? A Alemanha bancou muita coisa. A Alemanha e a França bancaram muita coisa na Europa, tá certo? A Alemanha. Aqui não tem, então eu acho que também tem uma fragilidade que tem que ver com recursos, etc. Hoje não é um bom momento, né? Hoje está todo mundo muito... Mas esse acordo do Mercosul não foi mal, Foi. Não foi mal para a solução, né? Não. Processo. Deu uma nova relevância para a América Latina que ela vinha perdendo significativamente. Já que a gente está aqui em temas mais contemporâneos, a senhora, desculpa, você trouxe uma imagem que me deixou muito impressionado, que foi a imagem dessa pessoa que era da UDN na vida da sua família, do seu pai, e essas discussões com comunistas, né? Que são civilizadas, que são discussões, né, de distintos e civilizadas. Como é que você vê a situação que a gente está passando hoje, que é tão difícil debater, tão difícil discutir, sobretudo quando a gente está falando de um espectro ideológico mais, né, afastado, né? Eu acho que é difícil, né? Sobretudo, não sei, eu acho que eu seria mais modesta, tá certo? Se a gente conseguisse criar espaços onde tem discussão e onde você mostre que tem discussão e que você pode discutir com diferentes, eu acho que isso entra a elite, né, naturalmente, porque disso que se trata, eu acho que isso faria diferença. E eu acho que a universidade tem um papel nisso, eu poderia ter um papel nisso, mas daí ela tem que ter mais coragem. Ela tem que ter mais coragem de trazer para dentro pessoas que não têm ideias que são próximas do que a maioria das pessoas... Mas diversidade ideológica, né? Eu acho que tinha que ter uma diversidade ideológica. A universidade apostou muito, apostou bem, apostou correto, e apostou com sucesso em criar diversidade étnica, socioeconômica, etc. A USP de hoje não é mais a USP que eu saí há 10 anos atrás. É outra universidade. Agora, ela aposta muito pouco em criar diversidade ideológica ali onde ela pode criar, né? Que é no nosso pedaço, que é onde os debates se dão. Aí eu acho que tem pouca diversidade. E podia ter mais, né? Porque você tem uma extrema-direita
que pôs a cabeça para fora, que vai estar aí, que tem um peso na sociedade, ela não é majoritária, mas ela é importante, e que está permanentemente criando conflito, atrito ideológico, etc., né? Mas você tem uma parte da sociedade que não quer isso, e eu acho que a elite tem um papel importante nisso, a elite intelectual tem um papel importante nisso. Mostrar que dá, mostrar que pode, né? Na imprensa, na universidade, né? O Marcos Nobre, ele diz que a gente não vive uma situação de polarização, porque a polarização pressupõe que você tem dois polos, mas que minimamente esses polos estão, né, orbitando em torno de um centro. Eles estão opostos, mas orbitando em torno de um centro. Que, na verdade, a gente está vivendo situações de completa divisão, né? E eu acho que entra muito no que você falou de um setor que é muito difícil dialogar exatamente porque está num outro plano, e aí talvez um setor que aí sim pode ser polarizado, mas que é possível trazer para dialogar para a universidade. Eu acho que sim. Exato. Eu acho que, falando da imprensa, aliás, só para deixar gravado, porque a sua apresentação não disse que eu sou jornalista e editor da Ilustríssima, né? Da Folha de Mas São está aqui Paulo. marcado para ser posto a hora que aparecer a sua imagem. Tá ótimo, obrigado. A mídia tenta um pouco, né, fazer isso, né? Tenta. Eu não sei se o resultado é satisfatório. Eu fico um pouco frustrado mas eu acho também. que é um dos Mas é um lugares que espaço tem, né? que tem uma certa tentativa, pelo menos, de diversidade, né? Agora, a diversidade ideológica, para também poder estabelecer um debate, ela também chega a um ponto que ela não pode ir mais, porque chega um ponto que não tem debate. Não é lógico. isso? Se você não concorda sobre os fatos... Exato. Se você começa com um negacionismo, aí... Então, pensando, digamos, a universidade tem esse caráter mais progressista, isso é uma coisa que está estabelecida. Mas a gente tem também, hoje, universidades, faculdades, instituições com uma visão mais liberal, digamos assim. O próprio INSPER poderia dizer isso sem susto, né? E com uma alta qualificação. Então, é uma maneira também de você criar, pelo menos um centro de debate que possa amortecer um pouco essa incapacidade da sociedade conversar para chegar a conclusões que serão úteis para a própria sociedade. Né? Eu acho que sim. Professora, pensando exatamente nessa ascensão da extrema esquerda, que não é só no Brasil, a extrema direita, desculpe, da extrema direita, né, que não é só no Brasil, é na Europa, é nos Estados Unidos, né, é na América Latina, em outros países da América Latina, fora do Brasil, há alguns parâmetros explicativos que nós poderíamos levar em conta para compreendermos exatamente por que essa extrema direita está se colocando com cada vez mais presença? Então, veja bem, a gente tem modelos, né? Só eu tenho dúvidas se eles servem para o Brasil. Qual é a explicação mais estabelecida? Né? Você tem o processo de globalização, esse processo de globalização tem um setor que perde, né? E é esse setor que perde, classes médias, brancas, etc., que, cheias de ressentimento, alimentam a extrema-direita. Tem muitos interessantíssimos trabalhos nos Estados Unidos feitos sobre isso, né? Enfim, os trabalhadores, né, brancos de áreas deprimidas, etc., aquela Arlie Rothschild tem 2 livros maravilhosos sobre isso, e de onde é que saem aquelas pessoas tão estranhas que acreditam em coisas tão estranhas, né? Na Europa, isso faz sentido, junto também com a coisa nos 2 lugares, né? Com que é percebido como ameaça da imigração, né, mais maciça. Então, você pode personalizar, né, o responsável pela sua tragédia pessoal, pela sua decadência, etc. E aqui?
Isso aí não serve. Eu vivo dizendo isso aqui não serve. Para explicar o Brasil, a gente não sabe. A gente não sabe. É ressentimento? Eu não sei. Se é ressentimento, é com relação ao quê? Lá no elefante do Milanovic, nós estamos lá em cima, né? Os países, países, vamos dizer assim, né, intermediários, etc., da periferia do capitalismo, fomos que ganhamos com a globalização, né? Brasil ganhou, deu para fazer o que se fez nos 2 governos Lula, porque a gente estava vendendo, né, o que podia dar certo para a China. Nós ganhamos, teve um processo de ascensão social grande, né? Uma parte dessa gente é bolsonarista. Por quê? Eu não sei. E não vai me dizer que é porque perdeu, porque não perdeu. Ganhou. São ganhadores da globalização. Por quê? Estão ressentidos com relação ao quê? A elite? É uma elite muito aberta, que não é a Inglaterra. Você entra na elite com mais facilidade do que... Né? Eu não sei. Eu acho que isso a gente tinha que entender melhor, fazer mais pesquisas, e não partir do princípio que são todo um bando de ressentidos porque não perderam nada. E todos os bolsonaristas que eu conheço, que não são muitos e não são, portanto, referência obrigatória, nenhum deles acha que piorou de vida, ao contrário, está felicíssimo, se acha ótimo porque ganhou dinheiro, porque eu não sei. Tem um aspecto cultural também, religioso. O Brasil teve mudanças que outros países não tiveram, né, também. Eu Esse fui. é um tema. Eu Particularmente acho, aí eu não sei o que você acha, Maria Hermínia, eu acho que o tema da segurança pública é absolutamente essencial para a gente pensar a Sim, não tem nenhuma dúvida no Brasil. Não tem nenhuma dúvida. O tema da religião, da também, religião, né? da corrupção. Da corrupção, Pois da corrupção fundamental. Né? Então é outra E aí coisa, tem um entendeu? ressentimento. Mas não é o cara que perdeu o emprego e Não. acha que a culpa é do mexicano. Não, pois é. Isso aqui não funciona. Não funciona. Eu nunca tinha estado, eu tive em Porto Velho há uns 2, 3 meses atrás. É muito interessante, porque é rico. É rico. E as pessoas são muito, claramente ganharam dinheiro há pouco tempo. Elas são mais simples, mais rudes. E aquilo, tem um colega que fez, o Bolsonaro ganhou em todos os municípios de Rondônia, os municípios de Rondônia, que é uma área de expansão agrícola. Daí achei a cidade arrumada, etc., né? E disse, eu quero ver onde estão os povos. Então me levaram para ver onde estão os povos, até um certo lugar, porque dali para lá tinha crime e não podia andar. Num quadrado de 4 por 4 por 4 quadrantes, assim, eu entrei na avenida, tinha uma Universal do Reino de Deus de um lado e uma Assembleia de Deus do outro. Daí ali na frente tinha uma terceira. Quando eu cheguei na terceira, eu digo, agora a gente vai começar a contar. Quantas? Tinham 12 igrejas pequenas. Algumas você não tem ideia do que seja apóstolos de Cristo, soldados de Cristo, não sei o quê. Muitas denominações diferentes, mas ali estava coalhado. Capilar, é uma coisa assim, era uma portinha, era uma igreja. Eu tenho a sensação que nessa área menos urbana, digamos assim, do Brasil, área rural, enfim, há uma evidência de contradição de classe mais forte, na qual a esquerda está do lado do cara que vai invadir a fazenda, do cara que... Então, a ideia, a esquerda, o progressismo é visto como o que não quer prosperar, o que quer invadir, o que quer dividir o que é dos outros, não quer empreender, e é o que não gosta da cultura dessa região, que gosta de outro tipo de... Aí tem um pouco do ressentimento que tem nos Estados Unidos com os liberais da Califórnia, de Nova York. Enfim, mas eu tenho essa sensação que na cidade é diferente. Tanto que existe essa clivagem, né? mais clara do bolsonarismo
nas áreas Isso. rurais e Nas menos, cidades não que não menores, tenha, né? Mas tem cidades muito, menores. né? Mas veja As bem, grandes cidades eles também têm muito. ganharam, segundo o Jário Nicolau, todas as cidades médias. Ah, sim, de Agora lavada. acabou, agora, né? De lavada. É, Então, pelo menos a direita, não só os bolsonaristas, né? A direita ganhou. Então, mas tem alguma coisa que a gente tem que entender melhor, é cultural, quais são os temas que dividem, não é isso? Eu acho que talvez a esquerda tenha feito uma interpretação um pouco simples desta coisa da ideia de empreender, né? sim. Se eu É muito melhor empreender do que ficar 8 horas por dia na fábrica de macacão. Dá certo? Então, Ainda a que dizer possa que ser um auto-engano também, mas enfim, mas a ideia é não sei melhor. se é auto-engano. Quando o motorista de táxi disse eu gosto mais disso aqui do que ficar. Entendeu? A gente tem que entender um pouco Claro. qual é a lógica, né? A gente tem que entender que aqui, a Universidade de São Paulo e o sistema público atendem 20% dos estudantes que fazem ensino superior, presencialmente ou à distância, tá certo? O resto, 80%, é outro mundo. Então, a pessoa estudou na escola pública no básico, todo mundo estudou, menos nós, né? Depois vai para uma escola... Toda a vida dele se dá num espaço que é privado, que é da iniciativa privada, que não é... Então, eu acho que dizer que é ilusão, né? Que é, vamos dizer assim, uma distorção da ideologia, né? Você acreditar que você, né? Você vai se fazer por si, né? Eu, eu uma vez participei de uma pesquisa com os espanhóis, era uma coisa latino-americana, sobre essa coisa da ascensão dos setores médios. Então, eu encomendei para o Data Popular uma pesquisa com essa gente, para entender como é que eles percebiam a coisa da política, etc. Quem tinha melhorado de vida achava que tinha melhorado de vida por esforço próprio, graças a Deus, em terceiro lugar, da família. Tá? Já que tinha piorado, a culpa era do governo. Mas não discriminava eleitores Qualquer governo. Qualquer. Na época era o PSDB e a Dilma e o Aécio. Não havia muita diferença. As pessoas efetivamente achavam que os que achavam que tinha melhorado, achavam que tinha melhorado, porque trabalhavam para burro, né? Porque deram duro, porque, enfim, pagaram a escola para melhorar de vida e porque Deus ajuda, né? Esse sentimento antipolítica, né, foi muito acentuado, isso no mundo todo, né? E o Brasil tem uma particularidade, eu acho, que a ascensão do Bolsonaro tinha, digamos assim, o imaginário de um passado reconciliador, de um passado que não havia problema, não sei o quê. No Brasil coincidia com a ditadura militar, que não é nos Estados Unidos coincide com quando a América era grande, na Europa quando sei lá o que. Aqui juntou, né, o passado imediato onde tudo estava legal imaginariamente para a classe média, com um cara que era o ressentido, expelido daquilo ali, né? O grande perdedor, né? O cara do porão da ditadura, né? Professor, estamos chegando já no final do nosso momento aqui de diálogo, né? E eu queria lhe fazer uma última pergunta, né? Para esses jovens que estão se formando, né, nesses anos 20, né, do século 21, que mensagem que a senhora deixaria no sentido deles se preocuparem com a necessidade de interpretar o Brasil? Eu sempre digo, eu não tenho mais orientandos, mas eu coordeno um programa com jovens pesquisadores do Sebrae, né, com pós-docs. Eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: e se eu estiver errado? Tá certo? E se a minha hipótese não estiver errada? E se a interpretação que eu estou apostando não for essa? Tem que ter dúvida, né? Tem que ter a cabeça aberta para duvidar.
né? Duvidar das coisas que aprende com seus professores, duvidar das suas próprias ideias, abrir algum espaço para aprender, né? Para continuar aprendendo e para aprender com a experiência, para aprender com os outros. Eu acho que é isso, né? Porque esse é um mundo onde as pessoas vão ter que continuar aprendendo, então, como no passado também já era, né? Aprendendo continuadamente. É isso, tá? Tem muita mudança pela frente, etc. E entrar com a cabeça feita é a pior coisa que pode acontecer. E eu acho que o papel da universidade é abrir a cabeça das pessoas que entram, e eu acho que, em geral, a universidade faz, né? Pelo menos a nossa faz. Às vezes podia abrir um pouco mais, mas eu acho que faz. Eu acho que é isso. O resto... Eu quero, então, em nome da Folha de São Paulo e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agradecer muito ao Marcos Augusto Gonçalves, jornalista da Folha e também editor da Ilustríssima, ao Felipe Pereira Loureiro, vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais, mas principalmente à professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, por essa tarde tão agradável, com debates tão interessantes e que abrem aí portas para a interpretação do Brasil, da América Latina e das relações internacionais no mundo. Muito obrigado. Obrigada, Júlia. Obrigada, Felipe. Obrigada, Marcos, por vir aqui em janeiro. Muito bom. É uma honra. Ótima conversa.